Dava para o Botafogo ter ganhado na estreia da Libertadores fora de casa contra a Universidade do Chile. A atuação, principalmente no segundo tempo do Botafogo, foi patética, foi pífia e expõe toda a fragilidade do planejamento do Botafogo. Na vida, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. Mas, infelizmente, ontem o Botafogo não deixou o seu torcedor ser feliz e deu razão a todas as críticas que nós já vemos, assim, que eu já venho fazendo há bastante tempo aqui no canal. Foi uma janela ruim, gente. Foi uma janela ruim. Gastou-se muito dinheiro e não trouxemos os jogadores que nós precisávamos. Ontem ficou muito claro o tamanho da fragilidade do Botafogo nas suas pontas. No ano passado, você tinha um Savarino brilhando numa ponta, que alternava com Almada como camisa 10, e você tinha Júnior Santos brilhando na outra. Botafogo estreia na Libertadores com o Santi Rodrigues, que até agora não conseguiu vestir a camisa do Botafogo. Ele entrou em campo, mas o futebol dele ficou lá nos Estados Unidos. Essa que é a grande verdade. E na ponta direita, Deus me livre, o que foi aquilo ontem? O que foi a atuação do Matheus Martins? Horrorosa. Acho que o Matheus Martins começa a dar sinais de que ele não terá vida longa no Botafogo. Em que pese ele ter feito grandes atuações contra o Flamengo no ano passado, fez até uma boa final naquele jogo específico contra o Atlético Mineiro, mas o Matheus Martins em 2025 não conseguiu entrar em campo. O Matheus Martins em 2025 não conseguiu entrar em campo. É impressionante a falta de eficiência dele dentro do campo. O Igor Jesus ontem foi um jogador que brigou muito, guerreou muito, mas ele não é o Tiquinho Soares. É um jogador que, para jogar de costas, segurar o jogo, travar a movimentação do time adversário, ele tem outras características. Ele é um centroavante muito mais parecido, por exemplo, com o Cano, com o Verratti, aquele cara que você tem que jogar a bola dele para que com um toque ele faça o gol. Ele é menos construtor de jogadas do que o Tiquinho era. Acho até que ele é muito mais atacante do que o Tiquinho. Seja como for, não adianta você querer usar o Igor Jesus com algumas outras características que o Renato Paiva está tentando extrair dele, que não vai dar tão certo. As escolhas do Renato Paiva são interessantes. O Renato Paiva é um treinador que tem boas ideias, mas o time não está correspondendo na prática. O Patrick de Paula não é o camisa 10 que a gente precisava para esse momento. Eu entendo o esforço do Renato Paiva em querer recuperar o atleta. Eu acho bonita a história de redenção do Patrick de Paula. E acho legal vê-lo entrar no Allianz Parque, por exemplo, e conseguir fazer um grande jogo em alto nível de competição e arrancar um empate contra o Palmeiras, que deixou todo mundo com muita esperança. Mas isso expõe a fragilidade do elenco do Botafogo. Gastaram 500 milhões de reais em jogadores para, no final das contas, você precisar improvisar um volante como o camisa 10. Cadê o camisa 10? Não tem. E o que você trouxe? Não joga. E quando você põe para jogar, tu põe na ponta esquerda. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? O Botafogo do meio para trás foi um Botafogo em relação ao ano passado, que estreou na Libertadores com uma derrota também por 3-1 para o Júnior Barranquilla, muito mais forte do que do ano passado. O Botafogo no ano passado tinha Gatito no gol. O Gatito, voltando de lesão naquela oportunidade, é mais fraco do que o atual John. Aliás, o John ontem, numa jogada que estava até em impedimento, fez uma defesa monumental. O John vive uma grande fase. O John não teve culpa nenhuma no gol. Você tinha na lateral direita o Matheus Ponte. Hoje você tem o Vitinho, que é mais jogador do que o Matheus Ponte. Você tinha o Lucas Alter na zaga. Hoje você tem o Jair, muito mais jogador. Não tem nem discussão em relação ao Lucas Alter. Você repete o Barbosa. E na lateral esquerda, você tem o Alex Telles, que também é muito mais jogador do que era o Hugo naquela oportunidade. A volância repete. O Botafogo do meio para trás se fortaleceu sim, é verdade. Porém, do meio para frente, o Botafogo não vai chegar a lugar nenhum enquanto não tiver dois pontas muito fortes. O grande mérito do John Textor no ano passado foi ter trazido o Luiz Henrique. O Luiz Henrique era um jogador completamente acima do nível do futebol brasileiro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de habilidade e do ponto de vista de que ele estava pronto para brilhar.
O Botafogo, com o Arthur, não tem um cara que sequer chegue perto do nível do Luiz Henrique. A distância entre o Luiz Henrique, que chegou no Botafogo, e o Arthur, que chegou no Botafogo, é uma distância estratosférica. O Arthur pode viver de bons momentos, fazer bons jogos, mas o Arthur nunca vai chegar aos pés do Luiz Henrique. Não tem potencial para isso. Essa é que é a grande verdade. Me perdoe, o Arthur. Não quero ficar aqui sepultando nenhum jogador. Mas o Botafogo escolheu errado. Talvez tenham contratado o Arthur para facilitar a compra do Wendel, né? Tenha sido meio que um contrapeso, alguma coisa nesse sentido pode ter acontecido. Mas o Arthur não é um jogador para ser titular da ponta direita do Botafogo. E ontem nem foi. Ontem ele preferiu entrar com o Matheus Martins improvisado na ponta direita do que com o Arthur. O Matheus Martins que não jogou absolutamente nada nesta temporada. Para mim, isso é um sintoma claro de falta de confiança no futebol do Arthur. E o Matheus Martins segue queimando a paciência da torcida. O Igor Jesus conseguiu ser expulso no último momento do jogo. Você pode discutir se a expulsão foi justa, se a expulsão não foi, mas fato é, ele vai desfalcar o Botafogo contra o cara bobo. E o Renato Paiva não gostou disso não, tá? Renato Paiva deu uma entrevista forte falando que não está preocupado com o fato do Igor Jesus estar expulso, porque isso não é um problema para ele, isso é um problema para o Igor Jesus. Porque quem vai perder a oportunidade de entrar em campo pelo Botafogo é o Igor Jesus, não é o Renato Paiva. Recado claro para o jogador. Recado claro para o jogador. Aí você olha para o banco de reservas do Botafogo, porra, deprimente. Você leva um Patrick de Paula, que é um volante improvisado para jogar como camisa 10. Você olha para o banco, quem é que tem para entrar no lugar dele? Cauã Lindes. Para que liberou o Romero? Não era melhor ter o Romero ontem? Ah, Manel, tu tá de sacanagem de falar do Romero. Não, eu acho que tinha que ter liberado o Romero e ter contratado um camisa 10 de verdade. Mas não fizeram. Aí libera o Eduardo. Não é que o Eduardo esteja bem na temporada lá no Cruzeiro, mas era melhor você ter um Eduardo com 30 dias de treinamento pronto para entrar em campo ontem do que o Patrick de Paula. Você acha que era melhor ter o Patrick de Paula ontem em campo? Porra, é óbvio que era melhor ter o Eduardo. Tem alguns erros crassos de planejamento. Você não libera um jogador se você não tem outro vindo melhor do que ele ou de igual nível. E o Botafogo liberou. Ah, porque o Wendel vai chegar, mas não chegou, irmão. Não me interessa quando o Wendel vai chegar. Não, chegou. Quantos jogos o Botafogo vai fazer daqui até lá? Quantas rodadas de Brasileiro? Quantas rodadas de Copa do Brasil? Quantas rodadas de Libertadores? Aí entra o Jefinho na ponta esquerda. Cara, eu até vi um Jefinho esforçado tentando algumas coisas ali. O Jefinho está super pressionado. O Jefinho sabe que está devendo horrores no Botafogo. O que o Jefinho produziu ontem? Nada. Rigorosamente nada. Aí o Renato Paiva olha para o banco, é isso. Ele tem o Cauã Lynch que ele não confia, menino da base. Jefinho. Aí olha para o outro lado, Elias Manuel. O Renato Paiva deu um discurso ontem duro, dizendo que o Igor Jesus, isso é problema dele, que ele que perde não jogando pelo Botafogo, tendo sido expulso e tal. Mas, na verdade, se eu sou o Renato Paiva, eu estaria extremamente preocupado. Ou alguém tem alguma esperança de que Elias Manuel e Juan Cruz vão decidir o jogo contra o cara bobo. Se decidirem, é porque o cara bobo é extremamente fraco. Não é por mérito, desculpa, não é. A gente pôde ontem ver o que é um pouquinho do Elias Manuel. 2 contratações erradas. Alguém precisa ter coragem para falar isso. E aqui no canal do Manel, você sabe, eu falo. Eu dou a César o que é de César. Quando o Botafogo acerta, eu elogio. Quando o Botafogo erra, meu irmão, eu critico. Elias Manuel é um jogador fraco. Juan Cruz é um jogador fraco. Dinheiro mal empregado. Ah, porque vai para o Molenbeek. Problema do Molenbeek, irmão. Não resolve a vida do Botafogo. No ano de Super Mundial, eu não estava esperando Elias Manuel nem Juan Cruz. No ano de Super Mundial, eu estava esperando um bom centroavante. Ah, mas contratou o Mastriani, contratou atrasado. Hoje é dia 3 de abril. Um centroavante do nível do Mastriani era para ter chegado em janeiro.
Então, tem um monte de coisa errada acontecendo. Aqui você me conhece. Não é porque ganha que eu vou deixar de falar das coisas erradas. E não é porque perde que eu vou falar das coisas que estão certas. Agora, o elenco do Botafogo está mal formado. Renato Paiva fez um diagnóstico desse elenco e já apontou as falhas na sua montagem. O Mastriani já é um sinal de que o Botafogo corre contra o tempo para poder corrigir esse elenco. Não falta um camisa 10 para o Botafogo, não. Faltam 2 camisas 10 para o Botafogo. O Savarino, em 2024, venceu um campeonato brasileiro, uma Libertadores, sendo talvez o melhor jogador da temporada, na opinião de muitos. E ele não venceu sendo camisa 10. O Savarino não é camisa 10. O fato dele ser tão bom que você pode improvisá-lo e ele quebrar um galho como camisa 10 é uma coisa. Agora, o Savarino não é a camisa 10. Estão queimando o Savarino com essa ideia de que ele pode ser esse cara. O Savarino é ponta esquerda. Ah, mas você tem que botar o Santiago Rodrigues para jogar por lá. Irmão, então contratou errado. Vocês contrataram um cara de 18 milhões de dólares para jogar no lugar do cara que foi um dos teus melhores jogadores no ano passado? Não faz sentido. Botafogo precisa de um camisa 10. Bota a porra do Santiago Rodrigues para jogar com camisa 10. E se o Santiago Rodrigues não conseguir sustentar e jogar como camisa 10, vá para o mercado e contrate o camisa 10. E não é um camisa 10, não. São 2 camisas 10 que o Botafogo precisa. Assim como no ano passado você tinha Thiago Almada, Eduardo e Romero, e é porque você tinha 3 jogadores por posição que você foi campeão, que você precisa, nessa temporada, seguir o mesmo raciocínio. Time para ser campeão brasileiro precisa de 3 jogadores por posição. O Botafogo tem hoje 3 jogadores do mesmo nível por posição, de níveis muito estreitados? Tenho minhas dúvidas. Eu olho para o ataque e tenho certeza que não. Vamos lá? Igor Jesus. Beleza. Juan Cruz. Fora. Carta fora do baralho. Nem entra na discussão. Elias Manuel. Carta fora do baralho. Nem entra na discussão. Se você quiser falar que tem 3 jogadores nesta posição do ponto de vista quantitativo, você está certo. Mas do ponto de vista qualitativo, você está redondamente enganado. O Mastriani chega com a esperança de ser o segundo jogador dessa posição, do ponto de vista qualitativo. Juan Cruz e Elias Manuel, você tem que negociar o mais rápido possível, liberar espaço na folha e trazer outro jogador. Vai para a ponta direita. Quem é que tem? É o Arthur e só, irmão. Cadê as 3 opções? Não tem. É Arthur e o Yarlen, que nem no banco estava. Quem mais você tem para jogar na ponta direita? Matheus Martins improvisado? Tá errado. Não adianta querer falar que o certo que o errado está certo, porque o errado não está certo. O errado é o errado, o certo é o certo. Matheus Martins não é ponta direita e colocar o Matheus Martins de titular numa Libertadores lá é um tapa na cara do torcedor, porque o torcedor sabe que ele não é ponta direita e que ele não vai render. Todo mundo sabia quando viu a escalação que o Matheus Martins não faria um jogo brilhante na ponta direita como não fez. E prejudica o jogador, porque bota o jogador numa fogueira que ele não tem capacidade de dar conta. Aí, sabe o que vai fazer? Vamos lá, vai chegar o Wendel. Vai chegar o Wendel. Vão botar o Wendel de 10. Vão abrir o Santiago Rodrigues na ponta esquerda. Aí vão pegar o coitado do Savarino, que deveria estar na ponta direita, e vão sacrificá-lo na ponta direita. Tá errado. O Savarino, de novo, foi campeão brasileiro de uma Libertadores jogando como ponta esquerda. Tu vai sacrificar o cara numa ponta direita? Tá errado. Tá errado. Ah, mas ele jogou com ponta direita há muito tempo na carreira dele. Irmão, o time que tá ganhando não se mexe. Deixa os jogadores na sua posição. Então renovava a porra do salário do Júnior Santos e mantinha o elenco, cara. Ah, mas não tinha dinheiro para poder, ou era muito caro. Gastou 50 milhões de reais no Juan Cruz. Eu preferia pegar os 50 milhões de reais do Juan Cruz e meter na renovação do Júnior Santos, pô. Ainda pegava os 5, 6 milhões que gastaram no Elias Manuel e dava de luva para o empresário. Acabou, pô. E mantinha o Júnior Santos lá.
Ah, mas o Júnior Santos está mal no Galo. Está mal porque o Galo é uma merda. Essa aqui é a verdade. Entendeu? Tivesse aqui no time azeitadinho, onde a torcida gosta dele, onde ele já está entrosado com todo mundo, o troço estava funcionando. Então, cara, assim, o Renato Paiva, eu vou dar tempo para ele. Não vou vir aqui dizer que tem que demitir o Renato Paiva por causa de uma derrota. Foi uma derrota muito ruim. Foi um jogo onde o Botafogo poderia ter ganhado com alguma facilidade. O primeiro tempo deixou muito claro que a Universidade de Chile não é um time forte, não é um time de grandes jogadores, não é um time de um grande conjunto. O Botafogo esbarrou nas suas próprias deficiências técnicas e táticas. O Botafogo não ganhou o jogo ontem, não largou na frente do placar, não abriu o placar no primeiro tempo, porque o Botafogo não está pronto e vai ser um longo inverno para que esteja. O Botafogo encheu de esperança todo mundo no domingo e derrubou todas essas esperanças ontem. Era um jogo ontem num contexto muito diferente do contexto do jogo contra o Palmeiras. O Botafogo mostrou que não vai saber lidar com esse contexto tão cedo. Seu time com maior posse de bola, o time adversário todo fechadinho, aquela coisa toda e tal. O Botafogo está muito longe de ser aquele time que sabe destrancar os adversários. Jogadores que não recebem, passam, não recebem, passam, não recebem, passam, não tem dinâmica de jogo. Dão 4, 5, 6 toques na bola antes de tocar a bola. Quer dizer, o time lento, um time que abre pouco o jogo, pouca variação. Foi um jogo muito ruim do Botafogo. O Botafogo tomou decisões muito erradas, os jogadores tomaram decisões muito erradas. Não vou ficar aqui crucificando o Paiva. Acho que o elenco, antes de mais nada, que não foi o Paiva que montou esse elenco, tem graves problemas, gastaram muito dinheiro de uma forma, na minha opinião, equivocada. E ontem isso ficou muito claro, esfregaram na cara do torcedor como que montaram esse elenco de forma errada. Pode falar o que quiser, a realidade nua e crua é essa. Isso não é culpa do Paiva. O jogador chegar na cara do gol, podendo rolar a bola para a esquerda para um jogador livre, e ele optar por tocar a bola para a direita para um jogador marcado, isso não é culpa do Paiva. O Botafogo tomar o gol que tomou, uma zaga completamente desarrumada, é falta de concentração dos jogadores, falta de disciplina tática dos jogadores. Não vejo tanta culpa no Paiva em relação a isso. Acho que o Paiva deve ter montado um plano de jogo muito foda, só que os jogadores... E do ponto de vista de escalação, cara, o que o Paiva poderia ter feito diferente? Ter entrado com o Arthur de titular? É o que eu faria. Para mim, o Santi, que não mostra porra nenhuma até agora no Botafogo, é banco. Se o Patrick de Paulo tá jogando mais, beleza, bota o Patrick de Paulo titular, Matheus Martins na esquerda, na dele, e Arthur na direita. Quis inventar um pouquinho mais, tomou na cabeça. Espero que ele corrija já para o próximo jogo. Jogo muito ruim, cara. Muito ruim, eu precisava falar. Você sabe que o canal do Mané é uma voz da torcida. Eu sei o que o torcedor do Botafogo está sentindo. Não vou vir aqui para ficar passando pano para jogador que não está jogando nada. Nem vou passar pano para um planejamento que errou nas contratações. Claramente no caso de Elias Manuel, claramente no caso de Juan Cruz, claramente no caso da ausência de meias, né? É um Botafogo que, enquanto não contratar laterais não, perdão, pontas, que sejam rompedores de linha, quebradores de linha, que ataquem linha de fundo, enquanto não botarem o Igor Jesus para poder fazer o que ele melhor sabe fazer, que é receber bola para fazer gol, tá botando ele para ficar brigando por bola no meio campo ali, como o Tiquinho fazia, acho que vai dar muito problema ainda antes que comece a dar certo. Tomara que o Renato Paiva consiga consertar essas coisas o mais rápido possível. Botafogo agora tem um desafio, salvo engano. Deixa eu ver aqui, ó. Botafogo jogos. Agora é o Juventude, né? Vou pegar aqui os jogos do Botafogo. Botafogo enfrenta o Juventude no Newton Santos, sábado, dia 5/4, às 21 horas. Eu espero, honestamente, que o Botafogo lave a alma contra o Juventude. Mete uns 3-4-0 para virar a chave e vai ficar na gangorra. Joga bem contra o Palmeiras, joga mal na Libertadores, aí joga bem contra o Juventude, até estabilizar num padrão de jogar bem todos os jogos. Tomara que dê certo. Grande abraço para vocês que ficam e fui.